Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing. Hoje temos um programa especial comemorando os 10 episódios. Será um programa de perguntas e respostas, né? Mas me apresentando, eu sou o Robson, sou anfitrião, sou apresentador aqui do Acelera Marketing. E o Acelera Marketing é um programa que busca falar sobre diversos temas na área de gestão, vendas, inovação e, claro, não poderia deixar de falar sobre marketing, né? Então a dinâmica do programa de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje não tem nenhum convidado, os convidados são vocês que vão interagir com a gente, né, através das perguntas. A gente selecionou de 7 a 8 perguntas sobre temas diversos. Alguns temas, inclusive, a gente já falou em alguns programas, e iremos repeti-las aqui com outra abordagem, talvez. E a ideia é essa, né? Fazer um resumo do que já aconteceu aqui durante esses 10 episódios, onde já falamos sobre vendas no WhatsApp, venda consultiva, neuromarketing, sobre liderança, sobre crise, sobre oportunidades, sobre diversos outros assuntos que você pode conferir aqui no canal da Star TV e também no canal do Acelera Marketing. Então, antes de iniciar as perguntas, eu queria falar um pouco do projeto, né, da ideia de onde surgiu o Acelera Marketing. Eu já tinha essa ideia de fazer um podcast, de fazer um programa. Acho que o nome nem era podcast ainda, não estava nesse boom dos programas de entrevista podcast, mas eu já tinha esse desejo de convidar alguns parceiros, alguns colegas, alguns profissionais que eu admiro, né, que trabalham junto comigo de certa forma, para bater um papo, para compartilhar informações, compartilhar conteúdos, né, dessas áreas que eu já falei: marketing, venda, gestão, inovação, gestão de pessoas. E aí deixei na gaveta por um tempo, e aí há 2 meses e meio, 3 meses, a gente colocou em prática a partir do primeiro programa. Eu conheci o Moreno, aqui da Star TV, né, que tem um espaço muito bom. Quem quiser conhecer, quem tiver um projeto de programa para desenvolver, procura o Moreno, procura a Star TV. Será muito bem-vindo, né? Tem uma grade completa com outros programas. E aí eu cheguei aqui, fiz a parceria com o Moreno e dei início, de fato, tirei da gaveta o projeto, né, que não tinha nome ainda. Era o projeto de fazer entrevista, de fazer um programa, criar conteúdo, mas não tinha nome. E aí, conversando com alguns amigos, com uma amiga especificamente, ela me deu a referência. Na verdade, já tinha um nome, né? O Acelera Marketing, que era uma campanha da agência Fábrica On, que é a minha agência de comunicação e marketing. E a gente resolveu aproveitar esse nome, né? A ideia é acelerar o marketing do seu negócio, acelerar o marketing do seu projeto, seja ele uma empresa, um projeto social, seja um projeto que ainda está nascendo, né? De cunho, seja qual for. Então, a gente pegou o nome, acho que tem tudo a ver com a ideia de compartilhar informações para que você possa aplicar no seu negócio já na hora seguinte, né, no dia seguinte. E estamos aí, completando hoje o 10º programa, né, 10 programas ao ar. E é um prazer estar aqui com você, compartilhando esse conteúdo, podendo devolver um pouco do que eu já aprendi, um pouco da experiência que eu já tive ao longo desses 10 anos, trabalhando com marketing, com vendas, com inovação, com publicidade também. Então, como eu falei, hoje vamos fazer aqui perguntas e respostas, né? Tem algumas perguntas que vão aparecer aqui na tela. Eu vou me esforçar para responder da melhor forma possível. Espero que possa te ajudar a você acelerar o marketing da sua empresa. Então, Emily, você pode soltar aí a primeira pergunta. A Emily vai me ajudar aqui nesse processo de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é: meu negócio ainda está no começo, não sei bem como e quanto investir no marketing da minha empresa. Existe algum valor base para isso? Essa é uma pergunta muito comum, né? Não sabe como, não sabe quando ou quanto investir. E aí a gente sempre fala que investir em marketing é diferente de investir em comunicação. Muita gente acaba confundindo isso. Quem me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu bato bastante nessa tecla em diferenciar o que é marketing, o que é comunicação. Marketing é um processo que tem início, meio e fim, que inicia até antes do produto existir, até antes do produto ou serviço existir. Ele vai lá no mercado, né? Eu digo vai, no sentido de observar as oportunidades que existem.
E aí o empreendedor ele identifica uma lacuna, algo que a concorrência ainda não fez ou que ele, como empreendedor, pode fazer melhor, e ele volta com essas informações, com essa análise, desenvolve um negócio, um produto, um serviço, trabalha ali a questão de o próprio produto, né, a idealização do serviço, do produto, trabalha a questão da logística, a questão do preço, que são os 4 P's que são ali bem primários de marketing: produto, preço, praça, promoção, que aí na promoção que é a comunicação em si, trabalha essa questão da captação de um possível cliente, né, através das mídias, seja ela mídias digitais ou mídias tradicionais. A gente vai falar sobre isso também mais à frente. E aí a comunicação entra nessa parte, né? Especificamente na hora que a gente está falando de comunicação de mais voltado para publicidade, uma comunicação para venda. Então, investir em marketing não é só comunicar, não é só investir em publicidade, em mídias sociais ou internet, em Google, enfim. Mas tendo essa base, tendo essa definição, né? Quando investir em marketing? Como eu já falei, investir desde o início. É muito comum alguns empresários, vou montar uma empresa, vou abrir uma loja, aí investe num ponto, investe na arquitetura, né, no layout de loja, compra, faz uma compra para montar o seu estoque, e aí quando falta uma semana para abrir, que ele precisa colocar a fachada do prédio, aí ele lembra do marketing. Né? Na verdade, ele lembra do marketing, mas na verdade é a comunicação, como a gente acabou de falar. Então ele me liga às vezes: olha, estou precisando de uma fachada, você tem como fazer para amanhã? Porque o pessoal da gráfica pede 5 dias para produzir e colocar a placa na porta, né, do prédio. E aí eu explico que não é bem assim, né? Assim como a gráfica pede 5 dias para produzir a placa e poder aplicar na fachada do prédio, a agência de comunicação de marketing, o profissional de marketing também não faz milagre, também não faz mágica, né? A gente também precisa de um tempo, por mais que seja só uma fachada, por mais que seja só um folder, seja só uma comunicação para redes sociais, a gente também precisa de um tempo para poder desenvolver uma pesquisa, poder dar embasamento ao que a gente está criando, poder entender a necessidade real desse cliente, dessa empresa, como a gente vai abordar esse cliente que vai visualizar essa comunicação. Então, muitas vezes chega para a agência já um serviço muito atropelado, né? Com muita urgência, quando deveria, na verdade, ser visto antes, com mais antecedência, de forma que a gente possa ter um tempo de poder desenvolver esse material com calma e com qualidade, né? Não se faz nada com pressa e tem com a certeza que você vai entregar com qualidade. Então, o quando é antes de iniciar o negócio, antes de você desenvolver uma campanha. Não adianta planejar uma campanha na segunda e querer colocar ela em prática na terça-feira. Talvez você até coloque de alguma forma ela em prática, mas talvez ela não seja tão efetiva quanto poderia ser, né? Eu estive conversando com o cliente semana passada, a gente estava em uma reunião de alinhamento, diagnóstico, aí na reunião primária, e ele me falou do negócio dele. Eu tenho um negócio aqui na minha cidade, é um negócio pequeno, eu estou em tal fase do negócio, meus concorrentes são esses, minhas dificuldades são essas, meu ponto forte é esse. E aí eu fui conhecendo, fazendo algumas perguntas, dando algumas dicas já iniciais. Em certo momento da conversa ele falou: tá, em relação ao marketing, o que a gente vai fazer? Né? E aí eu falei para ele: tudo que a gente falou até agora é marketing, né? Ele falou: em redes sociais, em marketing, o que a gente vai fazer? Então, é só para a gente ter essa ideia de que o marketing ele vai antes da comunicação e também depois da comunicação. Quando o cliente chega, o cliente viu uma comunicação, seja impressa, seja digital, ele entra em contato com a empresa a partir daquela comunicação e o setor comercial recebe, então o marketing fez o papel dele, né? Que é despertar o interesse e levar para o comercial. Quando chega no comercial, o comercial vai fazer a qualificação, vai fazer a abordagem de vendas, vai fazer o fechamento dessa venda e vai devolver essa informação para o marketing. Robson,
ou agência, né, ou Fábrica On, ou seja qual for a agência que você trabalha, o seu comercial tem que dar esse feedback para a agência. Olha, os leads que chegaram estão bacanas, a gente está conseguindo converter. Chegaram 30 ligações, a gente conseguiu vender 7 para 7 clientes ou para 10 clientes. E o marketing vai receber essas informações, vai poder analisar e poder tomar as decisões para melhorar essa campanha ou, enfim, desenvolver uma campanha que seja mais efetiva se essa não está sendo tão positiva. Em relação a quanto, que também faz parte da pergunta, né? Você pode começar com o que você tem. Você não precisa ter rios de dinheiro sobrando no seu caixa para você investir em marketing, né? Muitas vezes só o seu tempo. É o tempo de você pegar uma lista de ex-clientes e ligar para eles e fazer uma abordagem, fazer uma proposta, oferecer algo para que você possa resgatar esses clientes. Isso também é marketing. Isso tem a ver com o setor comercial, mas também é marketing, né? Essa abordagem, a forma como você trabalha essa comunicação também tem a ver com marketing. Campanhas de indicações, enfim, diversas outras ações que você pode desenvolver que vai custar apenas o seu tempo, apenas um esforço, a atenção de um colaborador, seja um estagiário, seja alguém do seu setor comercial, alguém do seu atendimento, enfim. Mas como eu falei, você pode começar com o que você tem. Com R$300 você consegue fazer uma mídia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, já dá para fazer alguma coisa no Google. No Google indica até um pouco mais para início, mas para o Instagram, no primeiro mês, se você ainda não faz, eu até indico que seja nessa faixa, um pouco mesmo, porque o primeiro mês a gente vai entendendo um pouco como é que funciona esse público, vai testando, a gente não tem resposta pronta no marketing, tudo depende da empresa, do cenário, dos concorrentes, né, da economia de uma forma geral. Então a gente vai testando, vai vendo o que funciona e vai escalando. Investi 300 no primeiro mês, a gente conseguiu ter um resultado de R$900. E aí a gente consegue, no segundo mês, investir um pouco mais. E a partir do momento que você entender que aquilo está funcionando, é um caminho que você está indo e o dinheiro está voltando, está trazendo clientes para o seu negócio, você vai cada vez mais investindo para poder escalar e aumentar suas vendas e ter um crescimento sustentável. Então, essa é a nossa dica, né? Essa é a nossa resposta para essa pergunta. Foi uma resposta um pouco longa, mas eu acho que tem tudo a ver. Então, recapitulando, quando investir em marketing antes do negócio iniciar, né? O marketing deve fazer parte de todo o processo. O quanto você tem, e pode ser inclusive investimento de tempo, tá? E como eu falei, a partir de R$300, R$10 por dia, é o suficiente para no marketing digital você fazer algo já inicial. Então, acompanhar esse investimento e escalar assim que possível. Então, essa é a primeira resposta. Emily, qual seria a segunda pergunta para que a gente possa compartilhar? Qual a melhor hora de se investir em marketing, né? Essa pergunta a gente já respondeu, mas a segunda parte dela, né? Já possuo um ponto de venda aberto, mas não tenho consistência na produção de conteúdo. Tá, essa primeira parte, a melhor hora, a gente já acabou de responder, né? Mas é importante entender que é importante ter a consistência. Essa palavra aí da pergunta é muito importante. Manter a consistência. É melhor você investir pouco todos os meses do que você investir muito em um mês e nos próximos meses você não investir. Principalmente no marketing digital, né? Mas não só no marketing digital. Porque imagine que você é visto hoje e depois ninguém mais lhe vê nas mídias, seja ela tradicionais ou digital. As pessoas tendem a esquecer. Por quê? Porque existem muitos outras comunicações, existem muitos outros incentivos de marketing, né? O tempo todo a gente está com o celular na mão ou está andando pela cidade, resolvendo alguma coisa, aí tem um outdoor, tem um cartaz, tem um lambe-lambe na rua, tem na TV, tem no rádio, tem numa camiseta, um uniforme, né? Nas mídias externas como
mobiliário urbano, na parada de ônibus, no outdoor, no busdoor, no celular, né, que a gente está sempre com o celular na mão. Então, existem muitas comunicações, muitas outras empresas, seja o seu concorrente ou não, mas está dividindo ali, está concorrendo com a atenção do cliente. Então, é importante que você tenha essa consistência. Não adianta você fazer uma comunicação pontual e depois o cliente não vai lhe ver mais. Ele pode até pensar que você saiu do mercado. É muito comum o cliente ter essa percepção. Então é importante você ter uma consistência na hora de produzir esse conteúdo e você fazer investimento em marketing. Como eu falei na pergunta anterior, como eu respondi, você pode iniciar com R$300, então R$10 por dia. É melhor que você faça de forma contínua do que você pegar R$600, R$1.000 em um mês e nos próximos meses você não fazer esse investimento, né? Próxima pergunta. Qual a sua opinião em contratar uma agência ou investir no próprio departamento de comunicação? Tá, a gente respondeu isso também num outro episódio. Se você quiser acompanhar aqui o episódio número 2, foi com a Lohana. A gente falou sobre a relação entre agência e empresa, agência e empresário. E naquele episódio eu falei algo que eu gostaria de repetir aqui. É sempre importante ter alguém de fora, tá? Existem agências de marketing, existem agências de comunicação, existem consultores e profissionais freelancers de comunicação, existem consultores de marketing, né? Qual o melhor? Depende. Se você tem uma equipe de marketing na sua empresa, alguém que seja responsável pelo marketing mesmo, não responsável pelo setor comercial, né? Muitas vezes se confunde muito. O gerente de vendas é o cara do marketing. São coisas diferentes, são papéis diferentes. Mas se você tem alguém do marketing na sua empresa, contrate uma agência de comunicação. Se você tem uma agência de comunicação ou uma equipe interna de comunicação, alguém que faça ali seu material gráfico, alguém que faça ali o seu conteúdo para as redes sociais, contrate um consultor ou um profissional, uma agência de marketing, né? Por quê? Porque é importante ter sempre alguém de fora, alguém que traga alguma tendência, alguém que tenha uma visão que talvez dentro da empresa não se tenha, né? Não tenha essa facilidade de enxergar o macro, né? Muitas vezes no dia a dia da empresa, até a cultura, né, influencia na tomada de decisões. Então, alguém que vai ali uma vez por semana ou que se reúne uma vez por semana, ela está antenada com outras coisas, com outros segmentos. Muitas vezes uma ideia que um consultor leva para você, talvez não seja aplicável, talvez ele aplicou aquela ideia em outro segmento, né? Ele atende uma empresa que é do ramo de pet shop e ele pega uma ideia e aplica numa academia, que aparentemente não tem nada a ver, mas a estratégia em si funciona em ambas, né? Adaptando, claro, mas é possível. Então, talvez a pessoa que tivesse focada no marketing da academia nunca ia pensar nessa ideia que se iniciou em uma empresa de pet shop. Então, é interessante entender que é bom ter alguém de fora, mas muito cuidado com essa pessoa que é de fora, tá? Além, claro, do cuidado que você precisa ter na hora de contratar, de formar a sua equipe, né? De ser pessoas que tenham conhecimento, experiência na área de marketing, né? Como eu falei há pouco tempo, não só alguém que é bom de vendas, que tem uma experiência em vendas, mas que é alguém que tenha conhecimento de marketing, né? Não só conhecimento também na área de comunicação, como a gente já viu aqui hoje, marketing vai além de comunicação e vai além de marketing, de vendas, né? São 3 áreas que se complementam, não são a mesma coisa. Então é importante entender que é preciso que essa pessoa domine a área de marketing e conheça também, claro, de comunicação e conheça também de vendas, né? Então é importante você selecionar bem essa pessoa que você vai contratar para ficar dentro da sua empresa e também essa pessoa que vai prestar um serviço de consultoria. Não faz muito tempo, acredito que faz 1 mês e meio, eu tive a oportunidade de me reunir com o cliente e com o consultor dessa empresa. Então, assim, não tem problema nenhum eu, como agência, né, de marketing, atender uma empresa que já tem um consultor lá dentro. O consultor não fazia
os serviços, não desenvolver os serviços que eu desenvolvia, e, e eu também não fazia, né, não desenvolvia os serviços que o consultor estava executando ali dentro da empresa. Então, a gente conversou, eu, o empresário e o consultor, a gente identificou algumas oportunidades, algumas ações que precisavam ser colocadas em práticas, mas o consultor, a todo momento, ele estava podando ali as ideias do empresário. O empresário, inclusive, estava com uma visão muito bacana de mercado, com boas referências, mas o consultor ele não tinha essa visão estratégica que o próprio cliente tinha e acabou ali que podando o cliente. O cliente trazia uma ideia e o próprio consultor ele dava uma negativa, dizia que ia dar certo porque não fazia sentido para o negócio e, na verdade, fazia. Né? Então, assim, por respeito, eu acabei não impondo, né? Não colocando ali os pingos nos is, não era o momento, mas eu fiquei refletindo quantas outras empresas passam por essa situação, em que o consultor não tem uma experiência, ou não tem suficiente, ou não tem uma visão de mercado mais atual, e acaba limitando a própria empresa que ela atende, né? Que ele atende, enfim. Então é muito importante você ter cuidado na hora de selecionar um consultor, alguém que você vai abrir o seu negócio, né? As suas informações, que você vai delegar ali a criação de uma estratégia. E a gente falou também no episódio 2, né? Que foi sobre esse tema, do cuidado em contratar pessoas que tenham experiência, que já tenham entregue alguma coisa, né? E não só que fez um curso online ou que teve um resultado e ele se acha porque é o especialista naquela área. Por exemplo, é muito comum hoje a gente ver na internet pessoas que eu faturei 1 milhão em um determinado serviço, um determinado produto, e ele se acha especialista em gestão, especialista em marketing, especialista em comunicação, em marketing digital. Então é muito importante você entender que o sucesso dele é importante, credencia ele a falar do que ele conquistou, mas talvez não credencie ele a ser um consultor de negócios, a lhe ajudar a crescer, porque ele talvez não tenha experiência no seu segmento, não tenha experiência com a necessidade que você está tendo em sua empresa nesse momento. Então, a dica seria essa, né? O insight que eu trago para vocês é esse, ter alguém de fora. Se você tem uma equipe de comunicação interna, contratar um consultor de marketing. Se você tem um marketing interno, contratar uma agência de comunicação, que aí você tem o melhor dos dois mundos. Próxima pergunta. Na sua visão, existe alguma tendência no marketing que devemos ficar de olho? Existem várias tendências, né? O mercado está bem dinâmico. Na área de marketing as coisas mudam muito rápido. Mas se tem uma coisa que tem me chamado a atenção, é a questão da humanização das marcas, né? Apesar de se falar muito em metaverso, né? Nessas tecnologias que não envolvem diretamente o contato direto com outra pessoa, né? Uma realidade mais virtual. O que eu tenho visto é a humanização das marcas. Isso não só mostrar os bastidores, mostrar as imperfeições da marca, mas o empresário, o líder do negócio, também apareceu um pouco mais. Até por isso que eu decidi fazer o Acelera Marketing, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito dos bastidores. Eu gosto de estar por trás das câmeras, auxiliando meus clientes, fazendo uma estratégia. Eu não sou a pessoa de viver de criar conteúdo. Eu vivo atendendo as empresas. Então, meu negócio não é criar post, criar vídeos. Eu também estou fazendo isso e cada vez mais eu estou me dedicando a criar conteúdo, a compartilhar informações. Mas esse não é o meu negócio. O meu negócio é ajudar as empresas. Então, estar lá visitando o cliente, estar lá prestando serviço de mentoria, prestando serviço de assessoria, de consultoria, no dia a dia, no chão de fábrica, como se fala, no chão de loja, visitando os negócios e contribuindo diretamente. Mas eu entendo que é importante também aparecer, criar conteúdo, né? Mostrar quem está por trás da agência da Fábrica On, quem está por trás,
quem é o Robson que está ali naquele post estático. Então, essa é uma tendência. Então, se você é empresário, se você é profissional liberal, é importante que você se dedique a isso. Tem muitos cursos hoje de oratória que é importante fazer para você se desenvolver nessa área. E você pode estar compartilhando informações. Não precisa ser informações genéricas, tá? É até bom que não sejam informações genéricas. Informação mais técnica, informação que você consiga traduzir algo técnico para uma linguagem mais popular que o cliente possa compreender, né? Mostrar o dia a dia do seu negócio, os seus resultados, mostrar os bastidores, como é feito o produto, como é entregue, de que forma esse produto pode contribuir para a vida do cliente. Então é importante você aparecer e humanizar mais o seu negócio. Isso eu vejo que é uma tendência. Não é à toa que os grandes gestores, os grandes empresários estão aparecendo um pouco mais, estão apresentando programas de TV também, né, como Shark Tank, como, enfim, muitos outros programas que eles estão envolvidos na internet. Então, acho que é bacana. Isso traz um risco também, né? Se o empresário, se o profissional liberal, ele tem uma fala que não agrada o seu público, que não agrada o mercado, a empresa também vai ser penalizada pela essa fala do líder, do gestor ou de quem está dando a cara à empresa, ao negócio. Então, essa seria a nossa orientação nesse sentido. A pergunta número 5. Ainda vale a pena investir em outdoor ou mídia impressa? E a minha resposta é sim, tá? Vale a pena investir sim nesse tipo de mídia, mas tem que fazer parte de uma estratégia. Você não pode colocar uma ação específica, uma ação isolada e rotular isso de estratégia. Estratégia é um conjunto de ações que tem objetivos claros, que tem metas claras, né? Então, vale a pena investir em outdoor? Sim, vale a pena. Se o seu objetivo é, por exemplo, reforço de marca e se posicionar em uma área específica da sua cidade, né? Ou de uma região. Então, para isso eu acho bacana. Talvez para vender, não. Talvez para vender outras mídias sejam mais interessantes, tem um custo-benefício muito melhor do que o outdoor ou que outras mídias impressas. Panfleto, vale a pena fazer panfleto? Depende. Eu acho que cada vez menos vale a pena, né? E se você for fazer, faça na quantidade cada vez menor, tá? A não ser que seja uma ação muito específica que você precisa de uma quantidade X para alcançar o público daquela ação. Mas eu acho que o panfleto hoje, um folder hoje, ele é muito mais para você fazer uma abordagem corpo a corpo. Você vai visitar um cliente, entrega lá um material, você vai participar de um evento, de uma feira, aí sim cabe um material com seu portfólio, apresentando sua empresa, apresentando seu serviço. Eu acho que a mídia impressa é muito bom nesse sentido, né? Só que tem uma diferença com a internet, que é com a mídia impressa você tem muito mais dificuldade em mensurar, em controlar o retorno dessa mídia. Imagine, as empresas de outdoor, elas oferecem uma pesquisa básica, né? Então, assim, esse ponto tem uma média de onde está instalado esse ponto, essa avenida, essa rua, né? Passa em média tantos carros, tantas pessoas, não vai ter tantos impactos. Isso é uma pesquisa que é feita com base no fluxo de pessoas. Não quer dizer que essas pessoas vão necessariamente olhar para esse outdoor, né? E a gente sabe que no panfleto a taxa de retorno, a taxa o ROI, né, de retorno de investimento é muito baixo, é de 1 a 3%. Então você investe aí 10 mil panfletos, 1 a 3% desses 10 mil vai voltar, né? Ou vai ter uma lembrança de marca. Então, assim, na internet você consegue quantificar isso de forma muito melhor. Você consegue, por exemplo, saber quantas pessoas visualizaram. Primeiro você consegue entender, né, e selecionar quem vai visualizar esse conteúdo, quem vai ser o alvo a ser alcançado por esse conteúdo. Então, você pode selecionar ali, segmentar por idade, por sexo, por preferências, por região geográfica, por dados demográficos também. Então, você consegue selecionar, saber quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas
leram, né, ou viram o vídeo, o anúncio, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas ligaram, quantas pessoas mandaram mensagem. Então, no digital, você tem mais indicadores para você saber se aquela ação isolada ou dentro de uma estratégia, ela lhe deu resultado ou não. Mas é super válido e eu acredito que a mídia tradicional não vai morrer. Se você for parar para ver, até as empresas que são totalmente online, como Facebook, como TikTok, Amazon, Netflix, Shopee, elas fazem mídias em outdoor, elas fazem mídia na TV, no rádio. Então, assim, são empresas que têm um DNA digital, mas elas também utilizam outros espaços sem ser o digital, né? Como reforço de marca, como campanha de institucional, como campanha de vendas também. No caso da TV, funciona muito bem para vendas, né? Com apresentação de um novo serviço. Então, quem acha que só o digital funciona, infelizmente está errado, está equivocado, né? Eu acho que as mídias elas se complementam e você pode utilizar elas dentro de uma estratégia para você fortalecer a sua marca, seus canais de comunicação e de vendas, tá? Então, assim, alguns canais são mais voltados para vendas e outros são mais voltados para mídia e uma comunicação institucional. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Você indica fazer parcerias com influenciadores digitais? A gente falou do mídia tradicional e agora vamos falar da mídia, né, de uma ação totalmente digital. E eu indico sim, tá? A gente acabou de falar de humanização de marcas e os influenciadores ajudam bastante nesse sentido. É uma tendência também, né? Utilizar influenciadores, que as pessoas se conectam mais. As pessoas compram pessoas e não marcas, né? Elas podem admirar a marca como admiram a Apple, Disney, alguns bancos como Itaú, enfim, marcas locais, marcas nacionais, internacionais. As pessoas admiram, gostam do produto, do serviço, mas há uma conexão muito maior quando tem outra pessoa do outro lado da tela, né? Quando há um olhar, quando há um sorriso, quando há uma história por trás daquela marca. Então, os influenciadores ajudam nesse sentido. As pessoas podem se identificar com aquele influenciador, né? Pode se espelhar naquele influenciador e isso ajuda no processo de tomar decisão. E hoje é muito mais indicado você contratar micro-influenciadores do que grandes influenciadores. Existem pesquisas que os micro-influenciadores conseguem dar um resultado até melhor, tá? E até com base em pesquisas também de entrega, né? De alcance, de engajamento. Perfis menores costumam ter um alcance maior nas redes sociais. Claro que se você tem dinheiro e quer alcançar um público maior, um grande influenciador vai lhe ajudar nesse sentido, né? Você contrata uma Juliette e muitos outros influenciadores aí, pode lhe ajudar a massificar a sua marca, sua mensagem para um número maior de pessoas com maior rapidez, com maior agilidade, né? Mas se você quer fazer um trabalho de base, você pode contratar pequenos influenciadores que têm até 10 mil seguidores ou até 100 mil seguidores, que eles geram impacto ali na sua região, as pessoas se identificam muito mais com ela, né? Uma coisa que é interessante também pensar é como você pode acompanhar o resultado dessa parceria, né? Então a gente falou sobre isso logo na pergunta anterior, que foi sobre indicadores, né? A diferença entre marketing tradicional e marketing digital, que você consegue ter mais indicadores. Só que no caso do influenciador digital é um pouquinho mais difícil, né? Porque você faz a parceria, ele entrega a mensagem, né? Faz o public post, e aí você não sabe se aqueles seguidores que chegou no seu perfil, se aquelas mensagens que chegaram, se os pedidos que chegaram foi daquela ação especificamente ou não. E aí tem algumas dicas que a gente pode utilizar para fazer essa mensuração. Primeiro delas é perguntar. Não custa nada perguntar para o cliente como foi que você ficou sabendo da nossa marca, do nosso produto, dessa promoção, da nossa campanha. Segunda coisa que você pode fazer é colocar um link dedicado
Você vai clicar no link que o influenciador gerou e você vai saber quem vier desse link dessa campanha em parceria com o influenciador digital. Pode ser um número exclusivo do WhatsApp para isso, pode ser... se você tem uma loja online, você tem um link também que ele vai gerar uma venda e o própria loja gerar um relatório. Essa venda foi gerada desse influenciador digital. E até a forma de você pagar esse influenciador, se for um valor fixo mais a comissão, a própria loja já faz ali o rateio e é bem interessante. Uma outra coisa que é importante pensar quando se faz uma parceria com o influenciador digital é fazer uma parceria a médio e longo prazo. Assim como eu falei que é melhor fazer uma ação consistente do que uma ação pontual, a mesma coisa serve para influenciadores. É melhor você fechar uma parceria com um influenciador por meses, né, do que você simplesmente contratar um post lá. Ele vai repostar ou vai fazer um vídeo falando da sua marca e seu produto. Então, é interessante que você selecione bem esse influenciador digital, né? Pesquise para ver se ele já teve alguma polêmica, já se envolveu em alguma polêmica, se ele consegue entregar resultado, né? Pergunte a outras empresas que já fizeram parceria com ele. E aí você pode fechar uma parceria de, por exemplo, 3 meses, onde ele vai representar a sua marca, ou de mais tempo, né? Se for um influenciador que já tem ali uma marca forte, se ele não está associado a um concorrente, é bom analisar isso também. E você pode até, fazendo essa parceria de longo prazo, você pode até fechar com ele exclusividade. Olha, se eu tenho uma empresa de calçados, eu vou fechar a parceria para que esse influenciador não fale de outro calçado, não fale de outra marca, de outra loja de calçado. Então, ele vai me representar, ele vai me ajudar a humanizar essa marca, a levar minha mensagem durante esse período, e ele não vai se envolver com outra loja de calçado ou outro produto desse mesmo segmento. Então, é importante você pensar nisso. Mas eu queria abrir um parêntese aqui, não tem a ver com a pergunta em si, se eu indico ou se não indico, eu indico sim, mas eu gostaria de abrir um parêntese para falar um pouco do caso do Luva de Pedreiro, né? É um caso que está aí na mídia já faz algum tempo, da polêmica da parceria do contrato com o agente dele, com o empresário dele, né? Com a própria ascensão dele nas mídias. E muitos têm falado sobre o lado da saúde emocional, e a gente está no Setembro Amarelo, isso é importante de fato. Cuidar da saúde mental, né? Não é para todo mundo lidar com a pressão das redes sociais. Imagina uma pessoa que tem 18 milhões de seguidores, né? Uma pessoa que não tinha, que não vivia essa realidade das mídias sociais, de repente ter a vida transformada e sofrer pressões de marcas, de seguidores, de empresários, né? Cobrando por criação de conteúdo. Então, acredito que isso tenha seu papel, tenha influenciado na decisão dele de parar, né, que ele anunciou essa semana. Mas não era sobre isso que eu queria falar, não era esse o recorte que eu queria fazer. Eu queria chamar a atenção do empresário que viu no Luva de Pedreiro, ou que vê em outros casos como esse, né? Agora a moda é o Bora Bio, né? Então, de vez em quando surge um videozinho, uma frase, alguém que tem um bordão, e aí bomba na internet, todo mundo começa a fazer, as marcas começam a procurar essa pessoa, esse grupo de pessoas, enfim, para fazer ações de marketing. E aí, o meu questionamento é com o empresário, né? Será se vale a pena associar sua marca, seu produto a essa pessoa, né? Que possivelmente não tenha um conteúdo agregado a esse meme, não tenha uma bagagem para oferecer, é uma pessoa que não vai ser constante, né? A gente viu que esse rapaz, né, o Luva de Pedreiro, teve uma sessão muito rápida, logo em seguida veio vários problemas, veio várias polêmicas, e agora ele está saindo, né, desse mercado, desse universo de influenciadores digitais. Então, assim, quem fez uma aposta nele acabou que talvez até tenha prejuízo, né? As marcas que fecharam um contrato com ele a longo prazo não vai ter esse retorno esperado. Ele até falou que vai assumir os contratos, mas imagine, ele apagou todos os seus posts, né? Ele vai diminuir a frequência, ou vai diminuir, ou não vai mais postar
no perfil. Claramente esse perfil vai cair o engajamento e logo em seguida o resultado das ações vai ser muito menor. Então, assim, eu acho que é importante a empresa ser mais criteriosa na hora de selecionar um influenciador, alguém que vai representar a sua marca. Seja um influenciador pequeno ou um mega influenciador, né, com 18 milhões de seguidores. Se é alguém que tem ali uma base, como a própria Juliette, foi algo instantâneo, né, apesar que ela cresceu ali durante os meses do BBB e já saiu sendo uma grande influenciadora, mas nitidamente era alguém que tinha uma bagagem, ela tinha uma formação, e não é questão de ter ou não formação, mas ela já tinha ali uma maturidade para poder aproveitar essas oportunidades para fazer uma boa entrega para os seus seguidores, né, para a sua base de seguidores e também para os parceiros, para as marcas que fechassem parceria com ela. Então, fica essa análise, fica essa reflexão, não para os seguidores, que viu ali, né, no meme, no Luva de Pedreiro, um entretenimento, mas a reflexão para as marcas que viram ali a oportunidade, onde, sinceramente, desde o início eu vi que não era algo sustentável, né? que não era algo que tinha como ser levado adiante. Próxima pergunta, Emily, por favor. O que é assessoria e como funciona, né? Primeiro, acho que é importante a gente diferenciar o que é assessoria, mentoria e consultoria. Às vezes, algumas pessoas confundem, né? A pergunta aqui é sobre assessoria, mas eu vou falar sobre isso, claro, mas eu queria um pouco diferenciar essas três formas de trabalhar, que são bem parecidas, né? Tem objetivos um pouco semelhantes, mas a forma de condução é diferente. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui para me hidratar. Então, se for falar de mentoria, a mentoria ela tem o objetivo de ajudar o empresário na tomada de decisões. Tá? A mentoria geralmente se inicia, se desenvolve com empresários que estão iniciando, estão em fase de crescimento, mas não exclusivamente. Tem grandes empresários que também têm seus mentores, né? É importante que esse mentor tenha uma experiência na área que ele está dando essa mentoria. Você não pode chamar alguém para ser seu mentor se essa pessoa não tem experiência na área, não tem expertise, não tem formação, seja ela uma graduação, especialização ou formação da vida, né? Formação de experiência, de mercado. E a mentoria funciona muito como um guia. Esse mentor vai ouvir as suas demandas, ele vai fazer uma análise e ele vai apontar alguns caminhos para que esse empresário ele possa tomar decisões mais acertadas. Ele vai gerar reflexões para que esse empresário possa optar por caminho A, caminho B, caminho C e ter um novo momento em sua empresa, né, de crescimento, de aceleração. Então, esse é o processo de mentoria. Ele leva... Existem alguns processos que têm tempo determinado, né, de acontecer essa mentoria, alguns encontros em grupos ou individuais. Tem mentores que acompanham esse empresário até determinado tempo, até fase de crescimento. Então, é bem caso a caso, tá? E você deve buscar um mentor que seja de sua confiança para que você possa ter liberdade de abrir, né, as suas inseguranças, as suas dúvidas, e que esse processo possa ser baseado na confiança. Então, a mentoria funciona dessa forma. Nós temos na agência um processo de mentoria de marketing, estamos abrindo uma turma agora para 5 empresários. A gente atende individual e em grupo, então estamos na fase de montar esse grupo de 5 empresários, onde nós iremos ter 6 encontros, né, nesse processo em grupo. 4 encontros presenciais em grupo, onde a gente vai abordar alguns temas relacionados a marketing, né? Sempre ouvindo, e por isso que é um grupo pequeno, onde eu possa ouvir as demandas, eu possa dar atenção. E tem também 2 encontros presenciais ou remoto, onde vai ser dedicado ao empresário. Então, são 4 encontros em grupo e 2
individuais, onde a gente vai poder abordar algo mais específico, mais um encontro, uma visita técnica. Então, na verdade, essa visita técnica acontece antes. Eu vou até a empresa, faço um diagnóstico, a gente começa os encontros presenciais em grupo e, para finalizar, a gente tem 2 encontros individuais, né? Então, leva aí em torno de entre 1 mês e meio, 2 meses, esse processo de mentoria de marketing que nós estamos desenvolvendo na agência Fábrica On. Se você tem interesse, nos procure, né, nas redes sociais. Então, esse é o processo de mentoria, tá? O processo de assessoria, ele ocorre de forma mais permanente. É uma assessoria que você pode contratar ali por 3 meses, 6 meses, 1 ano, por mais de 1 ano. Esse assessor, seja um profissional liberal, um consultor ou uma agência, ela vai lhe acompanhar mês a mês. Então, você pode ter um objetivo claro, né? Que é, por exemplo, eu quero lançar esse produto e eu quero que você me ajude a desenvolver esse produto, no mercado, enfim, eu quero crescer X% esse ano, eu quero desenvolver minha área, meu departamento de marketing, que não tem ainda, está zerado, eu quero organizar os processos de marketing, então você consegue fazer isso com assessoria. O assessor de marketing, a agência, ela vai acompanhar o seu progresso, né? Ela vai desenvolver essas ações semanalmente, mensalmente. Você pode desenvolver, por exemplo, fechar com uma assessoria que ela vai desenvolver sua comunicação, suas estratégias, suas campanhas de marketing mês a mês, e ela vai desenvolvendo com a ajuda da sua equipe, colocando em prática, acompanhando os indicadores, lhe apresentando relatórios. Então, é um trabalho ali mais constante, né? Que não necessariamente precisa ter um início, meio e fim. É uma assessoria. Assim como você tem um departamento de financeiro, assim como você tem um departamento de RH e outros departamentos em sua empresa de compras, departamento comercial, você pode contratar uma agência para ela ser o seu departamento de marketing de forma contínua. Então, seria uma assessoria de forma permanente ali, trabalhando junto com você o marketing, né? Como eu falei no início, é interessante que tenha alguém de fora, então pode ser agência ou pode ser um consultor que possa estar trocando figurinha e executando com você as ações de marketing. Então, esse é o serviço de assessoria. E tem também a consultoria. A consultoria, sim, tem um início, meio e fim, assim como a mentoria. E aí é muito comum se contratar uma consultoria com base em um projeto. Como eu dei o exemplo aqui na assessoria, quero lançar tal serviço, ou quero abrir uma loja em outra cidade, quero expandir minha rede de lojas, eu quero trabalhar o marketing mais institucional, eu quero fortalecer minha imagem, eu quero mudar o posicionamento da minha empresa, que hoje é esse, as pessoas conhecem minha empresa por esse serviço, dessa forma, e eu quero mudar esse posicionamento, né? Então, a consultoria ela tem um objetivo muito claro. E aí o consultor, ou agência de marketing, ela vai elaborar um diagnóstico, um plano de ação, vai apresentar esse plano de ação e, junto com você, vai definir as metas, um cronograma para ser executado. E ao final desse cronograma, no final desse período, deve-se se entregar o resultado que foi contratado, né, que foi buscado inicialmente. Então, é importante você alinhar bem qual é o objetivo, com muita clareza, qual é o objetivo, em quanto tempo, de quem é a responsabilidade de executar tal ação, se essa ação vai ser executada pela equipe interna da empresa ou pelo consultor. E aí você tem essa consultoria de forma plena na sua empresa, né? Então, a diferença é essa. Então, a assessoria funciona de forma contínua. É um serviço que a gente também tem aqui na agência Fábrica On. Se você deseja ter um suporte para o seu marketing, já que você não tem, às vezes, como montar uma equipe interna, você pode desenvolver uma parceria com a Fábrica On ou com outra agência, né? Aqui tem aqui desse lado tem um QR Code. Você pode entrar em contato conosco nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, e entender um pouco melhor como a gente pode contribuir com o marketing da sua empresa. Próxima pergunta, Emily, por gentileza.
Meus clientes sempre pedem desconto na hora da venda e às vezes não consigo dizer não. O que devo fazer? Legal. Essa é uma pergunta que a gente respondeu também em um dos episódios aqui, né? Sobre venda consultiva. Então, assim, é muito comum em alguns mercados especificamente ou em algumas empresas sofrerem desse problema, dos clientes sempre chegarem pedindo desconto. Os clientes chegam, eu quero, mas quanto é à vista? Mas você consegue me dar um desconto e tanto? Né? De quanto? Então, só fecha se me der um desconto, tá caro. Então, como sua empresa pode lidar com esse questionamento, com essa pergunta que pode ser recorrente ou pode ser pontual, né? Então, a primeira coisa é entender que o cliente paga qualquer preço desde que ele enxergue valor no seu produto ou serviço. E aí, preço é diferente de valor, né? Preço é o valor, é o monetário, né? É R$100, é R$10, é R$1, é R$1.000, é R$1.000.000. Isso é preço, né? A gente consegue escrever ali por extenso, é R$1.000, por exemplo. E valor é algo mais intangível. É algo que o cliente associa com base nos seus princípios, nos seus valores, valores internos como pessoa, como ser humano, né? Com base na experiência que ele tem, com base na forma como você apresenta o seu produto ou serviço. Então, entender essa diferença é muito importante. E aí você pode agregar valor para que esse cliente enxergue que o que você está cobrando é um preço justo, né? Então, se o cliente chega sempre pedindo desconto, é porque você não está conseguindo agregar o valor suficiente ao seu produto ou ao seu serviço, né? E como agregar mais valor, né? Primeiro, entendendo o seu cliente, entendendo o que é importante para ele. Se esse cliente chega com pressa e você dizer sempre que o seu produto é o melhor, aqui o ser melhor não é um valor para ele, talvez, né? Talvez o que ele esteja buscando seja justamente uma entrega mais ágil. E você chegar e apresentar esse diferencial vai agregar valor para esse cliente. Então, é super importante que você entenda o seu cliente. Tudo começa e termina no cliente, tá? Então, para que você possa agregar valor, é importante que você entenda o seu cliente. Então, é ouvir, fazer pesquisa, é observar esse cliente para que você possa apresentar o que é importante para ele, né? Você pode acrescentar e agregar valor para o seu cliente apresentando garantia, apresentando uma descrição de como o seu produto funciona, apresentando como esse produto ou serviço vai transformar a vida do cliente, vai fazer com que ele alcance o objetivo que ele deseja alcançar. Então, porque o cliente que compra, por exemplo, um planner, né, ele não quer apenas um caderno para fazer anotações, ele quer ser mais organizado ou ser mais produtivo. Então, entender qual a motivação do seu cliente vai fazer com que você possa desenvolver ações para que agreguem mais valor, desenvolver uma comunicação que agregue mais valor. Então, é bastante importante que você faça essa análise e que você possa, a partir da visão do cliente, apresentar argumentos que agreguem valor ao seu produto ou seu serviço. Dessa forma, ele vai enxergar que o preço que você cobra é justo. Então, essa é o insight, essa é a reflexão que a gente faz. Eu acredito que essa seja a última pergunta, né, Emily? E esse foi o Acelera Marketing Responde, né? Acredito que iremos voltar com esse formato, né? No próxima quinta-feira teremos aqui um convidado, será o Gilvan Trigueiro. Ele vai falar do case de sucesso do grupo G Trigueiro, um empresário aí com mais de 30 anos de experiência no mercado. E estaremos aqui na próxima quinta-feira às 19 horas para falar sobre esse case de sucesso. E é interessante falar que não é mais uma história, não é simplesmente uma história, mas você como empresário, é importante ouvir essa história com um olhar diferenciado, né? Assim,
É alguém que tem ali uma bagagem, que tem uma trajetória, que passou por situações que talvez você esteja passando hoje e que ele venceu os desafios e conseguiu ter sucesso, ter êxito. Então, acho que é importante a gente ouvir uma história do empreendedor sempre com um olhar atento para receber, né, algumas insights, ali ter alguns insights para poder aplicar no nosso próprio negócio. Então, esse foi o Acelera Marketing de hoje, o Acelera Marketing Responde. Aguardo você no próximo programa, na próxima quinta-feira às 19 horas.